Eu sempre falei demais, né? Sempre escrevi muito. Isso na vida cotidiana. E é claro que isso transbordou para as redes sociais. Não de imediato. Eu nunca gostei daquele negócio do Orkut, nunca entendi bem aquilo. Mas mesmo naquela época eu fazia parte das chamadas listas de discussão, né? Que eram agrupamentos de pessoas que se interessavam por determinado assunto e se agrupavam para trocar e-mails entre si sobre aquele assunto. Fiz parte de uma lista chamada M Música durante muito tempo, em que mais de 200 pessoas trocavam mensagens diárias sobre música e sobre assuntos correlatos à música, uma quantidade grande de mensagens por dia, uma quantidade grande de pessoas, de artistas, de jornalistas e de amantes da música brasileira. E da música em geral, não era só brasileira. Eu sempre falei muito. Houve um momento no Facebook, nessas coisas, que eu escrevia muito, laudas, apelidado de textão, aquilo que a gente tem a impressão que ninguém lê. Talvez não lessem mesmo, mas alguns liam e eram comentados e tal. Por uma série de circunstâncias da minha vida, eu abandonei, deixei isso de lado, fui fazer outras coisas e comecei a ficar com preguiça também de escrever. No início, as redes sociais eram todas escritas, depois foram surgindo a possibilidade de você mandar mensagem de áudio. E eu fui ficando cada vez mais velho, fui ficando cada vez mais preguiçoso. Mas eu gosto de falar e falo muito de muitos assuntos, muitos mesmo. Posso falar besteira porque opinião é uma coisa particular. Mas eu falo de assuntos que eu conheço. Então, assim, a base da minha opinião, ela existe. Ela não é chutômetro. Eu não estou me metendo. Eu não falo de astrofísica, não falo de orquestração, essas coisas que eu não entendo. Falo daquilo que eu entendo. Isso não me garante estar certo, né? Eu posso estar errado em todas as minhas opiniões, mas eu opino sobre aquilo que eu conheço. E muita gente sabe disso. E eu sou muito cobrado. Não é que haja uma multidão na minha janela gritando pela volta dos meus textos. Não é lá longe disso. Mas sempre me perguntam por que eu parei de escrever. E o que aconteceu? Nas tentativas que eu fiz de voltar a escrever, os algoritmos já tinham esquecido da minha existência. Então eu escrevia, ninguém lia. E aí 3 pessoas liam só. Não que essas pessoas sejam desimportantes, mas aquilo não gerava conversa, debate, repercussão, aquilo aí desestimula também, desanima. Escrever à toa, né? Já é cansativo ficar digitando. Mas eu fui ficando entupido das coisas que eu quero falar, e eu quero falar de política, eu quero falar de música, quero falar de estudo de canção, quero falar de futebol, quero falar de uma opção de coisa. E aí resolvi fazer vídeos. E me debati com essa ideia há algum tempo, sempre imaginando como produzir os vídeos. E o vídeo tem que ser bem produzido, ninguém vai ler, ninguém vai querer assistir. Porque aí tem que ser curto, tem que ser longo, tem que ser bem filmado, tem que ser espontâneo, tem que ser uma periodicidade certa, tem que ser todo dia. Tem uma porrada de regras que são válidas para quem tem objetivos profissionais com o que está gravando. Eu não tenho. É mais uma maneira de desabafar e tomar menos antidepressivo. Porque eu vou falar, vou pensar comigo mesmo e vou escolhendo os assuntos. Uma vez eu assisti uma frase numa novela, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo é ver novela, mas uma vez eu assisti uma frase com Lima Duarte. Estava pensando alto, vamos dizer assim, né? E o empregado dele perguntou: o senhor está falando sozinho? E aí ele se ofende e responde: eu estou falando comigo mesmo, porque eu não sou homem de falar sozinho. É genial essa expressão. Mas eu sou, desculpe a tosse, eu sou homem de falar sozinho. Eu falo sozinho. Normalmente em silêncio. Mas falo muito, eu penso muito, porque eu leio muito, reflito muito, ouço muito. E aí, quando essa jornada de receber as informações,
se interrompe, eu começo então a formular, pensar. É claro que eu não estou à altura daquilo que eu leio. Eu leio Marx, eu leio Gramsci, ou eu leio Jorge Amado, Faulkner, Camus, Sartre. Quando eu formulo, eu não estou nessa turma, infelizmente. Para mim, mas não estou, eu sei disso. Mas não estou esvaziado de sentido em querer dizer coisas. Porque acho que é uma militância também. Mesmo quando eu falar de futebol, será uma militância. É uma maneira de interferir. Na minha idade, eu estou fazendo 65 anos, não tenho a saúde mais saudável do mundo e tenho as minhas dificuldades hoje em dia. Então a militância digital não é que seja a única que me restou, mas ela ocupa uma parte importante da possibilidade de fazer política que eu tenho hoje em dia. Então é isso. Eu estou explicando que, apesar da brincadeira lá do Lima Duarte, eu falo sozinho, por isso que eu coloquei o nome de Falando Sozinho. Antes eu tinha pensado no nome Preguiça de Escrever, e depois fiquei pensando se era bom ou não. Conversando com a Mariana Leporassi, ela disse que era um péssimo nome, eu acreditei nela. Aliás, com a Mariana foi que começou o exercício de falar, em vez de escrever, porque eu, ela e o Fábio Nin mantemos semanalmente um programa no canal Música de Propósito, que ela mantém, um dos canais que ela mantém no YouTube. Toda terça-feira nós três fazemos um programa chamado Arte Política. Durante 1 hora a gente opina sobre assuntos da política daquele momento, sobre a conjuntura e tal, e também aspectos ligados à nossa profissão. Somos 3 artistas, cada um com a sua especialização. Então, Falando Sozinho vai estar aí. Eu fiz um canal só para isso e vou colocar também nas outras redes sociais e tal. Vai ter vários formatos, pequeno, grande, ompa, e uma identidade visual que vai ser logo assimilada, e vocês vão entender pelos símbolos o que é esse assunto, o que é história, o que é política, o que é história da música, em vez de ser só história. Essas coisas tudo. O que é canção, o que é imprensa, o que é imprensa de futebol. Os símbolos, de uma certa maneira, vão com o tempo deixando isso claro. Mas eu escolhi o nome Falando Sozinho, Alexandre Lemos Falando Sozinho, como um nome para tudo, porque aí fica um podcast só meu, entendeu? No Spotify vai ter um podcast, Alexandre Lemos Falando Sozinho. O assunto vai estar no título e na simbologia. Mas em vez de eu ter vários podcasts, ou seja, em vez de eu não ser assistido em vários podcasts, eu escolhi não ser assistido num só. Porque é um traço de modéstia, pelo menos, e de praticidade. Então é isso, é um pouco de megalomania, um pouco de vaidade, mas um pouco de necessidade, principalmente, de falar e de participar da vida dos meus conterrâneos, dos meus amigos, dos meus conhecidos, opinando, dando sugestões e falando de coisas que eu gosto e que muita gente gosta também. Tá bom? Esse é o Falando Sozinho. Espero que vocês, de vez em quando, tenham tempo e paciência de acompanhar alguns dos vídeos, pelo menos. Valeu!